sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Então, na segunda parte e última da nossa congregação de hoje, estamos com o nosso boletim. A mensagem do nosso boletim de hoje é uma coisa muito importante dentro da Escritura: conduta cristã. A conduta dos verdadeiros cristãos. Amados, nem todo mundo que se diz cristão é verdadeiro cristão. Quem é verdadeiro cristão? Aquele que prova isso com a sua conduta. Conduta de filhos de Deus, conduta de verdadeiros cristãos. A Bíblia aborda muito esse tema da conduta cristã. Aqui Paulo vai abordar esse tema nesse versículo de hoje, na participação dos eleitos no mundo. Nós estamos no mundo, qual deve ser a nossa participação no mundo? Muito bem, então agora vem o versículo aí, Efésios capítulo 5, versículo 7. Mas como de costume, nós vamos primeiro abrir a Bíblia. Abrem na sua Bíblia o capítulo 5 de Efésios e vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, Vamos parar no versículo 7, que é o nosso versículo de hoje do boletim. Juntos: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Este versículo 7, então, é o nosso versículo do boletim. Vamos repetir mais uma vez? Portanto, não sejais participantes com eles. O que é ser participante de alguma coisa? É tomar parte de alguma coisa. E não se esqueça que quem toma parte de alguma coisa se torna cúmplice com aqueles que dessas coisas participam. Se você tomar parte nas prostituições, você é cúmplice de todos aqueles que praticam prostituições. Se você toma parte na mentira, você é participante da natureza de Satanás, que é o pai da mentira. Você participa dessa natureza. Nós não podemos mais ser participantes com os ímpios nas suas impiedades. Glória a Deus. Todo mundo viu os noticiários, dessa cantora aí que faleceu. Eu falei para minha esposa, e minha esposa falou a mesma coisa comigo. Quando nós vimos a notícia do falecimento dela, eu nunca nem ouvi falar dessa senhora. Eu nunca nem ouvi falar dessa mulher. Nunca nem tinha ouvido falar. Sabe por quê? Porque eu não ouço música do mundo. E muito menos sertaneja, que eu chamo de sertanojo. Não escuto isso. Essa cultura não é de Deus, essa cultura é diabólica. É de pecado.
As músicas, as letras dessas músicas falam de pecado, falam de traição, falam de bebedeira, falam de prostituição, falam de promiscuidade. Essa é a harpa. As músicas do mundo representam a harpa de Satanás. Filhos de Deus não são cúmplices dessas coisas, não participam delas. Amém? Glória a Deus. Hoje fizeram uma fotografia, né, dessa senhora que morreu, né, andando sobre as nuvens, com a roupa que ela estava quando morreu, levando o seu violão e levando a sua mala, e com duas asinhas brancas, assim, né? Como quem diz, ela foi para o céu. Bom, para começar, João 3,13 está escrito que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E depois o apóstolo Pedro escreveu, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 18, que se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Tem gente achando aí que está muito fácil ir para o céu. Não é assim de qualquer jeito, não. Não é porque era famoso no mundo e arrastava multidões na sua fama que vai para o céu, não. Isso é muito sério. E nós temos que entender isso à luz da palavra de Deus. Amém? Não sejamos participantes, não sejamos cúmplices deste mundo, porque esse mundo é inimigo de Deus, e esse é o teor da nossa mensagem, que vocês vão acompanhar aqui no nosso boletim hoje, tá? E vocês vão ler comigo, tá? Vão ler comigo tudo que está em negrito aí, todos os versículos que corroboram essa palavra. Então, o versículo principal, mais uma vez, juntos: portanto, não sejais participantes com eles. A obra da salvação em Cristo opera em cada salvo um milagre invisível, mas notório. Porque nessa obra de Deus, Deus, como está escrito em Colossenses 1, 13 e 14, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. No entanto, com essa mudança radical de estado espiritual, surgem as seguintes perguntas. Essas perguntas serão respondidas durante o contexto aí do nosso boletim, tá? 3 perguntas. A partir da sua conversão, qual deve ser a participação de cada convertido no mundo visível da sociedade em meio à história da humanidade pecadora? Segunda pergunta: do que os filhos de Deus podem e devem participar neste mundo? E última pergunta: do que os filhos de Deus jamais devem participar neste mundo? Nós temos que saber as respostas exatas dessa pergunta, para não correr o risco de estar participando daquilo que não deveríamos participar, ou deixando de participar daquilo que deveríamos participar. Então acompanhe. A participação dos verdadeiros filhos de Deus no mundo foi bem definida pelo Senhor Jesus em Mateus 5, de 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Estamos então no mundo para ser sal da terra e luz do mundo. Vamos ver o que isso significa na explicação que eu coloquei aí. Um primeiro aspecto desta orientação de Jesus é que os filhos de Deus devem ser o extremo oposto de tudo quanto as pessoas não convertidas do mundo são. Neste sentido, o sal pode ser interpretado pela sua qualidade de temperar os alimentos. O que se diz de um alimento sem sal é que está sem graça, não é isso? Aquele arroz está sem sal, está sem graça. O mundo dos homens ímpios é um mundo sem a graça, sem o tempero de Cristo. Um mundo destemperado que vive o oposto da graça, vive a desgraça do pecado e da condenação que pesa sobre todos. Os filhos de Deus, como sal da terra, demonstram ao mundo o que é viver no estado da graça, sem estar mais carregando o peso da condenação, porque, como Paulo escreveu em Romanos 8:1, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos os únicos andando nesse mundo de maneira leve, nenhuma condenação sobre nós. Os ímpios estão curvados pelo peso da condenação que está sobre eles. Um segundo aspecto é que o sal possui a propriedade de detectar qualquer ferida na pele, possibilitando assim um direcionamento para a cura. Se você pegar um pouco de sal na mão e passar aqui no braço, se no seu braço tiver uma feridinha que você nem sabia que tinha, vai arder no lugar. O sal faz isso. Toda a humanidade está profundamente ferida por causa do pecado. O sal do Evangelho arde sobre essa ferida, denunciando aos homens o seu pecado e anunciando Jesus como a única cura e salvação. Em relação à luz, os filhos de Deus são a luz do mundo, porque foram libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho, que é a luz do mundo. João 8:12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Luz representa iluminação ou esclarecimento. Este é o significado da palavra de Deus no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia. Jesus é a palavra de Deus. João 1:9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. A palavra de Deus exerce um julgamento sobre o mundo dos homens pecadores. João 3,19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo, mas os homens odeiam a luz, os homens amam as trevas. Que pena, é a perdição deles. Os filhos de Deus são portadores da luz, portadores da palavra de Deus para iluminar o mundo nas trevas, como Paulo escreveu em Filipenses 2, 15 e 16.
para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Qual é a nossa participação no mundo? É como luz, como luzeiros, e não como trevas, tá? Outro aspecto importante dos filhos de Deus serem sal e luz no mundo é o aspecto da influência. O pecado e suas perversidades possuem um enorme poder de influência sobre tudo o que é a natureza humana. Uma vez libertos do mundo em Cristo, os filhos de Deus não podem mais ser influenciados por nada e por ninguém do mundo, porque receberam a influência mais poderosa, a influência do céu. Você foi influenciado pelo céu? Quem foi influenciado pelo céu não aceita mais nenhuma influência da terra. Quem foi influenciado pelo céu não aceita mais nenhuma influência da terra. Quem gosta das influências da terra é porque não recebeu nada do céu. Tá? Por essa razão, os verdadeiros filhos de Deus não são mais pessoas influenciáveis no mundo, mas influenciadores no mundo para Cristo. Tá? Sal e luz não são influenciados. A luz não é influenciada pelas trevas. A luz influencia, expulsando as trevas. Filhos de Deus não são influenciados pelo mundo, são influenciadores no mundo. Enquanto estão no mundo, os filhos de Deus podem e devem participar dos elementos simbióticos que compõem a sociedade. O que é simbióticos? Palavra difícil aí. Vem do grego simbiose, que significa vida junta. Sim é junto e biose, vida, de bios. Simbiose, viver juntos. Nós vivemos juntos numa comunidade humana. E como comunidade humana, qual deve ser a nossa participação na sociedade? Vamos ver aqui, ó. Profissão, educação, saúde, etc. No entanto, em meio a todas essas participações, os filhos de Deus estarão em contato com os filhos do mundo. Este contato deve extrapolar as contingências sociais apenas para a evangelização e para o testemunho cristão. Evangelização, Marcos 16:15, pregai o evangelho a toda criatura. E testemunho, Atos 1:8, sereis minhas testemunhas. Então, eu coloquei, por exemplo, profissão. Nós temos que trabalhar nesse mundo como cristãos. E como cristãos, no meio profissional, vamos encontrar uma maioria esmagadora de não cristãos, de não convertidos. Temos que conviver com eles ali no âmbito profissional, mas nunca no âmbito de amizade e de qualquer tipo de relacionamento. No âmbito profissional. E a única coisa que pode extrapolar isso é a gente pregar Jesus para eles. Pregar o evangelho para eles. Fora disso não. Ok? Quando mediante a evangelização e o testemunho algum pecador for convertido a Cristo, ele passará a ser filho de Deus e membro da família cristã, podendo entrar para os laços de relacionamento e comunhão dos filhos de Deus. Amém? Filhos de Deus não têm relacionamento de amizade com o mundo e com os mundanos. Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo
é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E agora João, em 1 João 2, de 15 a 17... Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O que Jesus disse, o apóstolo João escreveu em João 15, 18, 19. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Como nós devemos usar as coisas do mundo? 1 Coríntios 7, 31. Os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. E a questão do jugo desigual, misturar-se com o mundo e com mundanos, 2 Coríntios 6, 14, 15, e isso não é só a ver com o casamento, mas com tudo. Juntos, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Então, a nossa participação no mundo, no campo profissional, no campo estudantil, quem estuda está estudando juntamente com ímpios, na escola, faculdade. No que diz respeito à saúde, você está doente e às vezes o médico que vai te atender não é crente. Então, porque ele não é crente, você não vai lá? Você tem que ir. E às vezes ele não é crente, mas é um bom médico mesmo assim. Mas você não vai ter amizade com ele, você vai anunciar Jesus para ele, testemunhar Jesus para ele. E assim por diante, tá? Essa é a nossa participação na sociedade. Agora, último parágrafo. Os verdadeiros filhos de Deus jamais devem tomar parte em muitas espécies de ramificações da conduta mundana ou secular dos ímpios. Eu coloquei então aqui, para encerrar, alguns textos que corroboram essa ideia, ok? Salmo 1, versículo 1, que eu já corrigi aí a primeira palavra. Vamos dizer juntos? Bendito o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Atos 2:40, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Efésios 5:11, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Efésios 5:8, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Apocalipse 22:11, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo.
O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Só uma explicação aqui do 22:11. Eu tenho uma aluna que perguntou para mim: pastor, esse versículo 22:11 está mandando o injusto continuar sendo injusto? Está mandando o imundo continuar sendo imundo? Aqui nós temos um problema linguístico no Novo Testamento, porque todas as pessoas que escreveram o Novo Testamento, como o apóstolo João, eles eram de origem hebraica, e falavam o aramaico e falavam o hebraico. E elementos da língua aramaica e elementos da língua hebraica influenciaram a escrita deles no Novo Testamento. E em um dos aspectos em que essa escrita foi influenciada é na conjugação dos verbos. Porque em hebraico, o tempo presente de um verbo também equivale ao futuro. Portanto, aqui, é uma declaração contundente de que o injusto, ele continuará no futuro. Agora, tanto no presente como no futuro, ele continuará fazendo injustiça. O imundo continuará sendo imundo, mas o justo, ele continuará na prática da justiça. E o santo, ele continuará a santificar-se até o fim de sua vida. Essa é a ideia do Apocalipse 22:11. Amém? Agora Romanos 12:1, juntos. E não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu encerro com uma palavra de Jesus em Mateus 12:30. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Sabe o que Jesus pregou aqui nesse versículo? Ele ensinou para nós o que é satanismo. As pessoas pensam que satanismo é participar de um culto a Satanás que acontece por aí em alguma caverna, em algum templo preto, em algum lugar escondido, com cruz de cabeça para baixo e vela preta, e pessoas de capuzes pretos invocando o diabo. Pensam que isso é satanismo. Não. Todo aquele que não está em Cristo é um satanista. Esse é o satanismo no mundo. Para ser satanista, não precisa participar de um culto a Satanás. Basta não estar em Cristo. Todo aquele que não está em Cristo, o espírito que atua nele é o diabo. Efésios 2:2. Eles seguem o curso deste mundo, do príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A única maneira de um ser humano não ser um satanista é ser de Cristo Jesus. É estar em Cristo Jesus. Por isso ele disse: quem não é por mim, automaticamente é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.